Olá pessoal, nesse encontro a gente vai falar então sobre como desenvolver uma boa aula didática. O objetivo não é remarcar os pontos da pedagogia, algo que você já vê no curso durante todos os semestres, né? Eu nem mesmo sou licenciado, eu sou bacharel apenas. No entanto, essa aula visa atender um dos pontos que está na nossa ementa da disciplina de Defesa Fitossanitária 2, onde vocês devem desenvolver experiência didática na área de defesa fitossanitária. Então eu preciso que vocês se exercitem no dando aula sobre esse assunto, tá? E eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês como professor do IFC e como professor de outras instituições e a partir dos concursos que eu já realizei também como docente e das avaliações que eu também já realizei de professores, tá bom? O primeiro ponto que a gente deve observar é sobre quais critérios que a nossa aula vai ser avaliada. Então, normalmente, se você está falando de um concurso público, vai ter no edital falando que essa aula vai ser para o nível de graduação ou é para o nível técnico, né, nível médio, e também quais os critérios de avaliação dessa aula. Então, eu peguei, por exemplo, uma ficha de avaliação, foi utilizado num concurso público lá do Instituto Federal de Alagoas, onde tem os dados aqui, cada membro da banca recebeu essa ficha, né? E ele vai fazer a avaliação do desempenho do professor, anotando o nome, a área, hora de início da aula, hora de término da aula, tempo da aula. Normalmente existe uma faixa de tempo. Tem concursos que dão 20 minutos para o professor, tem outros concursos que trabalham entre 30 a 40, às vezes até 50 minutos para o professor ministrar a sua aula. O candidato ele vai se adaptar a essa exigência do concurso, tá? Não tem o que fazer. Vocês precisam conhecer bem, então, essa ficha de avaliação. Aqui vai ser feita a média da avaliação da aula, não é de uma forma subjetiva, é olhando critério por critério, cada professor vai dar uma nota na aula. Então, no início, primeiro entrega-se o plano de aula para os membros da banca e a banca olha então a identificação do plano, se os objetivos como estão, se estão claros, o conteúdo, se está pertinente ao tema da aula, a metodologia de ensino, né? Os recursos, a avaliação e as referências. Então, o plano de aula, nesse caso aqui, ele valeria em torno de 9% dessa aula. Então, é uma porcentagem importante quando você está falando de uma prova didática, onde um ou dois, 3 pontos pode definir o resultado de conseguir ou não aquele emprego. Então, depois lá nos conteúdos, aqui já avaliando o desempenho do professor na didática dele, domínio do tema. Então, esse momento aqui, esse tópico, ele faz referência ao quanto que o professor domina aquele tema. Então, pela forma como ele usa os termos técnicos, pela profundidade, pela clareza, por estar tudo certo, aquilo que ele está falando, a gente fecha uma nota aqui para domínio do tema. Contextualização, o quanto que o professor traz para a realidade aquele conteúdo que ele está ensinando e o quanto que ele mostra para o aluno a importância daquele conteúdo e como aquele conteúdo está inserido no dia a dia do aluno, tá? A sequência lógica, muitas vezes o profissional perde pontos aqui porque ele começa numa sequência difícil de entender, ele começa do meio e vai para o fim, depois ele volta no início, então não tem sequência lógica na hora de ensinar o conteúdo. Linguagem adequada ao nível do grupo. Nesse caso, você
caracteriza o grupo para qual você está dando aula no início da aula. É uma aula para graduação, é uma aula para nível técnico, é uma aula para pós-graduação. Então fica bem caracterizado qual é o nível do grupo e o linguajar vai ser compatível com esse nível do grupo, tá? Não pode ser muito simples se for para pós-graduação e nem muito erudito, né? Uma linguagem muito complexa se for para um grupo de nível técnico, tá bom? Então aqui também tem uma porcentagem alta essa parte do conteúdo. Depois, procedimentos metodológicos. Se o professor está utilizando uma metodologia de ensino adequada ao alcance dos objetivos que ele colocou no plano de ensino, no plano de aula, tá? Utilização adequada dos recursos. O professor ele faz o bom uso dos recursos ou ele usa mal aqueles recursos que estão disponíveis. Às vezes existem recursos para serem utilizados, mas o professor não usa. Então tem um quadro branco lá para ser utilizado, tem pincel e ele não usa, ele só usa o slide, tá? Adequação e desenvolvimento do processo avaliativo. Cada aula ela precisa trazer um processo avaliativo. O professor precisa deixar claro de uma forma objetiva como que ele vai avaliar o desempenho dos alunos naquela aula, naquele conteúdo. Utilização adequada do tempo é quando o professor ele não fica enrolando, ele não fica contando, falando sobre si e ele consegue ir direto ao conteúdo, ele consegue ser claro, passar aquilo que é mais importante para os alunos. Então ele está aproveitando o tempo, cada minuto da aula dele é muito importante, tá? Ele mostra isso na sua aula, é muito bem aproveitado o tempo. Depois de uma aula bem aproveitada, os alunos saem com outro nível de conhecimento naquele espaço de tempo, tá? Aqui é mais em relação à postura do expositor, né? É a postura na condução da aula. Na hora de conduzir a aula, o professor ele fica utilizando jargões, ele fica utilizando palavras que não fazem sentido. O professor ele tem uma postura um pouco estranha de ficar se escorando no quadro, de ficar olhando para baixo, de ficar olhando pela janela, de ficar sentado o tempo todo. Então é postura realmente na condução da aula. É uma postura que agrada os alunos, que atrai os alunos, que permite a interação com os alunos, ou é uma postura que ele se coloca como o senhor do conhecimento e olha de cima para baixo sobre os alunos? Ligado também aqui com a interação com a turma. Qual que é a nota que eu vou dar para esse professor? Ele está utilizando artifícios para permitir a interação com a turma, para que a turma participe. Não importa se na prova didática, se não tem ninguém na sala, o professor ele vai mostrar, vai fazer uma simulação como se a sala tivesse cheia. Então ele vai precisar mostrar esses mecanismos de interação com a turma. Outro ponto é a fluência verbal. Esse professor ele tem limitações para falar, como é que é a fluência verbal dele. Dá para entender aquilo que ele está falando. Ele fala muitas palavras erradas, comendo letra, sem a concordância verbal, a concordância nominal. E como que é a dicção desse professor? Ele fala voltado para baixo, ele fala só com a boca fechada. Ele tem uma boa dicção, dá para entender muito bem aquilo que ele fala. Então, isso tudo é avaliado numa aula. E com isso a gente fecha uma nota. Claro que essa nota ela pode ter algum erro de avaliação. Isso já é esperado e por isso a nota tem 3 membros aqui para avaliar. Desses 3 membros a gente vai obter uma média. E essa média ela vai ser mais próxima da verdade, daquilo que foi observado na aula. A gente pode ter uma crítica a isso, né? Por exemplo, avaliar um professor, o potencial de um professor em cima de uma aula de 20 minutos, de 40 minutos, é muito pouco.
e o professor pode ser que ele não esteja num dia bom, ele dormiu mal, ele está nervoso, ele passou mal, alguma coisa assim. Mas é a regra do jogo até então, tá? Então a gente tem que se adaptar a essa regra do jogo e exercitar da aula, exercitar da boa aula, para que quando a gente chegar numa avaliação, seja para uma escola particular, seja para concurso público, a gente consiga desenvolver uma boa aula, tá? E atingir uma boa pontuação aqui na prova didática. Entendido? Eu vou separar um pouquinho agora outros tópicos aqui que são importantes também de eu comentar a partir da experiência que eu vejo dos alunos. Acontece muito no LICA e eu esperava que acontecesse menos, já que é um curso voltado ao ensino, né? É uma licenciatura, então era para acontecer menos. E eu estou bem certo que os professores não ensinam dessa forma. Então é preciso bastante atenção naquilo que vocês aprendem, para que vocês façam aquilo que vocês aprenderam nas aulas de didática, de pedagogia, não aquilo que vocês estão vendo os seus professores fazer muitas vezes. Então muitas vezes os professores de vocês estão fazendo uma aula mais ou menos, não vou falar muitas vezes, mas às vezes os professores fazem aulas mais ou menos, mas é porque eles estão numa situação que eles não têm 24 horas para preparar aquela aula. Eu não tenho 24 horas para preparar essa aula que eu estou passando para vocês sobre didática. Num concurso, numa seleção para uma escola particular, pública, vocês têm normalmente 24 horas a partir do sorteio do ponto, do tema que vocês vão trabalhar, para preparar essa aula. Então, eu e os demais professores, a gente não consegue com frequência fazer aulas 9, aulas 10, aulas 8, e às vezes a nossa aula é 7, pode ser 6, porque a gente trata de diversos assuntos, pesquisa, extensão, e a gente não consegue realmente dedicar o tanto de tempo que seria importante de ser dedicado para estudo do tema, para preparação da aula e tudo mais. Então fica essa dica. Primeiro ponto aqui, ó, tópico aqui de slides. É muito comum o uso de slides, tá? Vocês podem utilizar, é importante utilizar essa tecnologia. No entanto, tem que saber utilizar os slides. Os slides não foram feitos para serem lidos. Nos slides deve aparecer os tópicos que te lembram o conteúdo que você tem que ensinar. Então, assim como eu botei aqui, eu botei só slides. Vocês têm que saber aquilo que você vai falar sobre aquele conteúdo, né? O slide está ali para te lembrar. É interessante também que o conteúdo dos slides esteja o mais centralizado possível. A nossa visão, ela olha primeiro para o centro do slide. Então evitem aqueles slides muito largos, com textos indo de uma margem até a outra. Nos slides é um problema que eu encontro com frequência, os alunos colocando, por exemplo, letra verde com fundo verde, né? Coloca uma letra preta com um fundo escuro. Então o contraste entre letra e fundo do slide é muito importante, que seja favorável à fácil leitura. Ok? Outro ponto, slides muito carregados, a gente tem que ter mais figuras, mais gráficos, tabelas e menos texto possível. Outro ponto, você tem recursos no PowerPoint ou outros programas para fazer com que cada tópico apareça aos poucos em cada slide, e para que cada slide também tenha poucos tópicos. Não é necessário condensar todo o conteúdo em poucos slides. O que importa é o tempo que você passa em cada slide. Então bote poucos tópicos em cada slide e coloque uma animação para que esse slide apareça, para que esse texto apareça aos poucos, à medida que você
for explicando, tá? O mesmo vale para as figuras. Em relação ao uso de recursos didáticos, numa boa aula, quando eu estou avaliando, quando os colegas estão avaliando, a gente quer ver o professor utilizar o máximo possível de recursos didáticos, porque ele tem que mostrar que ele conhece, que ele manipula bem os recursos para ensino. Então ele tem que mostrar que ele traz planta para a aula, ele traz inseto para a aula, para mostrar, para ajudar no ensino. Ele manipula muito bem o datashow, o notebook. Ele escreve bem no quadro, ele usa o quadro quando o quadro é melhor do que o slide. Ele usa papel se precisar, ele faz anotações, ele desenvolve, usa todo o aparato de recursos didáticos que estiver disponível. Então, quando que o professor recebe uma nota alta em uso de recursos didáticos? Quanto mais recursos ele utilizar e com boa qualidade, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um plano de aula exemplo para vocês, onde vocês vão ver como é que os alunos têm feito, tá? Eu tirei o nome do plano, mas vou mostrar alguns planos de aula para vocês. Outro ponto é domínio e aproveitamento do tempo. Eu já comentei isso anteriormente. É a questão de dominar muito bem o assunto para fazer bom uso do tempo e aproveitar bem, não ficar fazendo enrolação, tá? Seguindo então, síntese do conteúdo mais importante. Nesse ponto, normalmente a gente tem, principalmente em concurso público, alguns temas que são muito abrangentes e você tem 20 minutos, 40 minutos para dar aquela aula. Por exemplo, eu já fiz 4 provas didáticas em concurso e no concurso do IFC foi um caso bem particular que eu tinha 20 minutos para dar a aula e essa aula tinha que ser sobre ecologia e fisiologia vegetal. Então, o tema da aula, qual que é o tema da aula? 24 horas para você preparar. Ecologia e fisiologia vegetal. Qual é o tempo que você tem para dar essa aula? 20 minutos. E aí? Como que você sintetiza o conteúdo mais importante e dá uma aula sobre ecologia e fisiologia vegetal? Você não pode fugir do tema. Fugir do tema, a aula pode ser zerada, tá? Como que eu fiz? Eu dominava muito bem o conteúdo, né? Ecologia e fisiologia. Expliquei os conceitos básicos de ecologia e fisiologia e depois trabalhei aquele aspecto mais prático da ecologia e fisiologia, que é o ensino da ecofisiologia vegetal, que é como o ambiente afeta o funcionamento das plantas, tá? E como que essas plantas interagem com esse ambiente. Então, basicamente eu fiquei dentro do tema e expliquei 2 grandes áreas, que são áreas para doutorado, áreas que têm livros enormes. Eu condensei numa aula de 20 minutos. Tá? Então, eu fiz diferente de alguns colegas nessa prova que fizeram um recorte do tipo, começaram a falar sobre a interação dos animais com o ambiente, com as plantas. Cada um fez um recorte. Então, o recorte do tema para encaixar dentro daquele tempo tem que ser o melhor possível para mostrar o que é mais importante. E não necessariamente você tem que, em 20 minutos, falar tudo sobre aquele tempo, sobre aquele tema. Tá? Você tem que pensar que a sua aula ela faz parte de um plano de ensino. Você está dando uma aula, mas essa aula ela está entremeada a outras aulas. Né? Esse conteúdo teve uma aula que antecedeu ele e tem uma aula que vai dar sequência a esse conteúdo. E isso você tem que mostrar na didática de uma forma clara também. Isso mostra que você tem experiência como professor. Postura eu botei aqui, mas já comentei no outro ponto, né? É justamente não ficar escorado no quadro, ficar sentado o tempo todo, corcunda, olhando para baixo. E
com posturas que não são legais, que não fomentam, né, o aprendizado do aluno. O aluno começa a prestar mais atenção no passar de mão do professor na orelha do que no conteúdo em si. Na aula propriamente, lembrando que isso aqui é só um recorte, tá? Um recorte bem objetivo, uma vez que vocês já têm uma boa formação sobre didática no curso. Na aula propriamente, apresentação básica. Então você começa com uma apresentação básica sua, né? E você coloca também o público para qual está direcionado aquela aula. Então você inicia dessa forma. Depois, é importante, normalmente é bem pontuado, não sei se é assim que vocês aprenderam, eu não conheço bem as metodologias de ensino, mas na área de defesa fitossanitária, agricultura, eu posso falar que é bem pontuado que o professor ele faça uma boa revisão, faça uma revisão breve do conteúdo da aula anterior. Então eu começo me apresentando, daí eu começo a revisar aquilo que eu dei na última aula. Normalmente essa aula não existe, é uma aula imaginativa, onde você simula que você tenha dado determinado conteúdo naquela última aula e você está nesta aula fazendo uma revisão desse conteúdo. Você fez essa revisão, você introduz então o assunto da aula atual, contextualizando a importância dessa aula, para que ela serve, com a finalidade prática dela e que competência que essa aula vai trazer para o meu aluno, o que ele vai aprender a fazer na sua vida profissional a partir desse conteúdo que ele está tendo contato na aula, tá? Então isso chama a atenção do aluno para a importância. Você precisa vender o seu peixe, né? Você precisa mostrar que é importante essa aula que você está dando. Depois, desenvolver o conteúdo pensando nas competências para o aluno. Então, o conteúdo muitas vezes ele é vasto e você não tem o tempo hábil para abordar todo esse conteúdo. Então você vai sintetizar o conteúdo para passar aquilo que é mais importante para o aluno desenvolver a competência profissional dele, aquilo que ele vai fazer mais uso ou aquilo que ele precisa aprender aqui na universidade, na instituição, porque na vida prática ele dificilmente vai aprender. Aquilo que é fácil de aprender depois como profissional, eu não preciso me preocupar aqui na hora de dar essa aula. E eu preciso estar pensando também como que o aluno aprende esse conteúdo, né? Não na forma como eu ensino, mas como que o aluno aprende, como que ele recebe esse conteúdo partindo de um fundamento raso, que muitas vezes é o caso. Depois, dentro do tempo da aula, se é 20 ou 40 minutos, revisar o conteúdo da aula. Então faça uma revisão dos principais pontos, das principais conclusões que vocês chegaram naquela aula, a partir da exposição, a partir da interação, a partir do objetivo da aula, faça uma conclusão. Aliás, se é uma aula voltada para o nível técnico, é interessante, eu mesmo costumo utilizar na prática realmente, quem foi meu aluno sabe disso, colocar no início da aula qual é o objetivo daquela aula, qual é o propósito. E aí, nesse momento de revisar o conteúdo da aula, você verifica se os alunos alcançaram aquele objetivo, se eles estão junto com você, se todo mundo entendeu, adquiriu aquela competência que a aula iria promover, ok? Então aqui, no início, pode botar esse objetivo da aula também. Se for uma aula para graduação, para pós-graduação, aí já fica menos necessário, tá? Não é tão importante. Introduzir o assunto da próxima aula. Depois da revisão, quando eu já estou quase fechando a minha aula, eu vou introduzir o assunto da próxima aula, fazendo uma espécie de propaganda daquilo que vem a seguir e
vendendo o peixe, né? Mostrando que é importante, que os alunos não podem perder a próxima aula, porque é um assunto importante para a competência profissional dele e vai ser muito interessante participar dessa aula. Então introduzam o assunto, tá? Opcionalmente, eu digo opcionalmente porque não é uma regra, fornecer uma atividade extra classe para o aprimoramento, para vocês fixarem melhor, para que o aluno fixe melhor o conteúdo daquela aula. Eu particularmente sempre utilizei ter uma atividade extra classe para deixar com os meus alunos na minha aula didática, e essa atividade que vocês deixam, ela serve como um coringa também numa aula didática. Como que é coringa? O que é isso? Às vezes a gente tem que participar de um concurso ou de uma seleção. Eu já participei de um caso que tinha que dar 40 minutos de aula. Não era entre 30 e 50, era 40 minutos exato, tá? Então era muito focado naquilo. Quanto mais próximo de 40 minutos, melhor seria a sua nota. Então você tendo um estudo dirigido, uma atividade extra classe, você consegue dar a sua aula, e se sobra muito tempo, você comenta um pouco sobre as questões do estudo dirigido que está ali antes de entregar a folha com as questões, com a atividade proposta extra classe. Se o tempo está muito curto e você já está prestes a estourar o tempo que você programou, você pode simplesmente falar que tem atividade extra classe e entregar essa atividade e já encerrar a aula, ok? Se despedindo então e dentro do tempo correto, tá bom? Então esse resumo que eu estou passando para vocês são os principais pontos que eu vejo muita gente errando, mesmo depois de estar quase formando no LICA, ainda estão cometendo erros muito grosseiros, eu entendo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos planos de aula. Plano de aula também não tem muito mistério para fazer, mas eu posso mostrar alguns erros que não devem ser cometidos. Então eu peguei de alguns alunos, eu tirei o nome deles aqui, dessa mesma disciplina de defesa fitossanitária. Olha só, esse aluno aqui, ele botou o plano de aula dele todo em negrito, né? Então ficou um negócio estranho. Por que está tudo em negrito? Tudo é importante, né? Tudo em negrito. Às vezes a gente não sabe qual plano de aula utilizar, qual o modelo, né? Existem vários modelos de plano de aula. Qual que é a dica que eu dou? Busque lá na instituição onde você vai fazer o concurso, ou se for numa faculdade particular, numa escola particular, qual é o modelo de plano de aula que eles utilizam. Então busque esse modelo, preencha esse modelo, faça sua aula dentro desse modelo da instituição. Isso vai facilitar a banca também a avaliar o seu plano de aula, uma vez que eles já estão acostumados com esse modelo. Então aqui esse plano de aula eu destaco essa questão de estar tudo em negrito. O objetivo muitas vezes não está adequado. O objetivo tem que ser o objetivo da aula, tá? Não é o objetivo do curso, outras coisas aqui. O plano de aula ele é feito para o aluno. O aluno precisa entender esse plano de aula, tá bom? Ele não é feito para o professor. Metodologia tem que estar de uma forma clara aqui. O que você vai fazer na metodologia? Não pode estar simples demais. Desenvolvimento também não pode ser algo, botar longos textos aqui no desenvolvimento, não é assim que faz. E vocês não aprendem dessa forma. Recursos didáticos, lousa digital, vai utilizar só isso, não vai utilizar o quadro, outros recursos para o aprendizado? Será que não é necessário para ensinar a defesa fitossanitária utilizar outros recursos, levar uma planta com doença para a sala de aula, né? Mostrar, levar no laboratório, mostrar alguma placa de Petri, alguma coisa assim? Então pensem nessa situação. A avaliação, aqui está, resposta e atenção às dificuldades no fim da aula. Discussão, cuidado com erros,
Plano de aula com erro na ortografia, na concordância verbal, vai perder ponto, naturalmente. Discussão sobre o uso correto dessas informações. A avaliação ela tem que ser um pouco mais objetiva também, tá? Bibliografia tem que ser seguindo as normas da ABNT ou da instituição. Então não é assim que faz também bibliografia. Então esse é um plano de aula que a nota seria muito baixa, ok? Outro exemplo aqui, mudou um pouquinho o formato, melhorou um pouquinho. Tá aqui, ó, objetivo: possibilitar o conhecimento das principais doenças que afetam as culturas da batata e do tomateiro. Então, o objetivo normalmente tem esse verbo, né? Aqui no, acho que é infinitivo, esqueci o nome agora. Mas eu vou colocar esse verbo de ação e normalmente a gente coloca de uma forma bem direta quais são os objetivos daquela aula, tá? Aí onde está aqui, olha só, objetivos específicos, introdução, tipos e as principais doenças. Não é o objetivo da aula introduzir o assunto. Não é o objetivo da aula mostrar o conteúdo. Esse não é o objetivo. O objetivo da aula é as competências que o indivíduo vai adquirir, aquilo que ele precisa adquirir. Esse que é o objetivo da aula, tá? Não é ficar mostrando foto, isso não é o objetivo. Esse é o caminho por onde eu passo para chegar no objetivo, ok? Esse aqui está um pouco melhor, ó, já botou slides, quadro branco, pincel atômico, então quanto mais recursos, melhor. Forma de avaliação, avaliação diagnóstica, aí vocês lembram os 3 tipos de avaliação que tem, coloca a avaliação correta. E atenção prestada em sala de aula não é uma boa forma também, tem que pensar em uma forma mais objetiva de avaliação, tá? As referências, aqui um outro modelo, né, onde coloca os dados aqui de identificação corretos. Objetivo: possibilitar a compreensão de 3 doenças da cultura da beterraba. Específico: compreender a doença e o manejo, obter sucesso no processo de cultivo da cultura, ou seja, o geral e o específico estão muito próximos aqui e podem ser melhorados, tá bom? Conteúdo também pode ser melhor destrinchado aqui. Procedimentos metodológicos, né? Aula explicativa, contextos explicativos em slides. Esse é o melhor procedimento didático para ensinar esse conteúdo. É uma aula explicativa, uma aula só expositiva. Dentro de toda a formação, o estudo de didática, atualmente, essa é a melhor abordagem para que os alunos aprendam esse conteúdo? Eu acho que não, né? Atualmente a gente já sabe que não é uma boa estratégia centralizar a voz, centralizar o conteúdo, né? A fala. Recurso didático, apresentação em aula com slides. Só esse recurso didático? Vai ser bem utilizado esse recurso didático? Outra coisa, às vezes o aluno coloca uma série de recursos didáticos aqui no plano de aula e depois ele chega lá e ele só usa o slide. Então isso acontece também com frequência e naturalmente vai ser o ponto dele aqui no plano de aula vai perder, né? Ele vai perder bastante ponto no plano de aula, uma vez que ele promete uma coisa e não segue aqui o plano. O plano é para ser seguido, tá bom? A não ser em casos esporádicos, né? Mas numa aula para seleção de concurso, para uma seleção numa escola particular, espera-se que o candidato ele siga o plano de aula. Ele acabou de preparar esse plano de aula, não tem aluno na sala, é só a banca que está avaliando e ele mesmo assim ele não segue o plano de aula. Imagina como que vai ser o desempenho dele quando ele tiver com uma sala com 30, 40 alunos, né, cheio de interferências. Ele precisa ter um bom desempenho, pelo menos nessa condição isolada que ele está, sem aluno e com tudo bem programado e com 24 horas para preparar essa aula, ok? Referências também tem que estar preparadas, citadas da maneira adequada. Tá ok, pessoal? Então, essa aula é só uma aula para dar uma força para vocês melhorarem na questão didática e eu espero que vocês não cometam esses erros e consigam se preparar melhor
para fazer então um ensino de defesa fitossanitária quando for necessário, tá bom? Então um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.